bebê, tudo bom com você? Bom, hoje eu trouxe pra vocês um produto que eu sei que vocês vão amar. Vocês vão amar, na verdade já tá todo mundo amando, que são as paletinhas da Ruby Rose dessa linha Be. Eu contei aí pelas que eu vi pela internet, são em torno de 18 paletas. E eu não lembro o nome de todas agora, tá? Mas todo mundo ficou conhecendo essas paletas na Beauty Fair do ano passado, que elas foram lançamento. E eu recebi na Beauty Fair duas paletinhas, que foram essa daqui, a Be Butterfly e a Be Fantasy. De cara, eu já gostei muito dessa Be Butterfly, especialmente por conta de uma cor, que foi essa cor aqui. Meninas de pele negra que vão me entender que tem dificuldade de encontrar uma cor de transição para poder fazer esse côncavozinho, né? Então eu gostei muito dessa paleta por conta disso. E a paleta ela tem vários pontos positivos, ela é maravilhosa. Mas qual foi o babado? Foi que descobriram a paleta Be Fabulous. A Be Fabulous é uma paleta que foi inspirada em uma paleta da Huda, que acho que é Rose Gold. E essa paleta é incrível, é muito boa. E ela é tão incrível que eu não consegui achar nunca mais. Todo mundo comprou, todo mundo esgotou das lojas e eu nunca consegui achar essa paleta. Mas depois que falaram isso, eu comecei a olhar pra minha paleta com outros olhos. E eu percebi que essa cor aqui, ela é muito parecida com a de uma paleta que eu já tinha. E aí eu fui procurar, pesquisar e tal, e eu vi que na verdade ela é parecida com uma cor dessa paleta aqui, Device. Essa é a Device 4. Então, a cor que eu tô falando é essa aqui, a Bitter. Ela é muito, muito parecida de verdade. E aí, quando eu me liguei, que eu olhei para as duas paletas ao mesmo tempo, elas são iguais. Não iguais totalmente, mas assim, elas são realmente idênticas. Se você comparar as cores, essas paletinhas da Ruby Rose, elas têm 18 cores, são divididas em 3 fileiras de 18 cores. Tem também um primer e uma esponjinha que tá perdida em algum lugar por aí, mas eu nunca uso essa esponjinha, então tá tudo bem. E ela é uma paleta, assim, super resistente. Ela tem um espelhinho aqui que dá pra gente olhar alguma coisa, pelo menos os olhos, pra ver onde tá fazendo. É um espelho razoavelmente grande, dá pra ver seu olho por completo. Eu deixei cair várias vezes, ela ainda não morreu. Então, achei que o custo-benefício dessa paleta é maravilhoso. Se você for reparar, as sombras estão exatamente na ordem, tá? Elas começam aqui, tem um tom meio prata, aí vem um meio cinza, depois um chumbo, o azul, aí tem um marrom, só que a Device é dividida em uma fileira de 5, então o perolado que tá nessa ponta tá no final da paleta. A primeira linha é praticamente idêntica e conforme elas vão seguindo a ordem das sombras, elas vão ficando um pouco emboladas, mas mesmo assim dá pra você perceber que são uma sequência, dá pra perceber. Além disso, como essa paleta tem 18 cores e a Device tem 20, ela tem duas cores a mais, né? Na Device tem duas cores que não aparecem aqui. Essa aqui que eu acho maravilhosa e essa verde. Essa daqui é a Flame e a verde é a Grasshopper. Mas super compensa pelas outras que são incríveis. Fiz uma maquiagem, que é essa maquiagem que eu tô usando. As sombras eu usei do lado direito, esse lado que tem a minha manchinha, eu usei as sombras da Ruby Rose. E do lado esquerdo eu usei as sombras da Urban Decay. Não tem muita diferença em relação à pigmentação. Eu acho que, apesar de quando a gente vai tirar no dedo, as sombras da Ruby Rose, elas realmente aparecem mais fracas, tanto que se vocês olharem os swatches, vocês vão perceber que as sombras do Urban Decay, elas saem com muita facilidade no dedo, elas são muito macias, sendo que as da Ruby Rose também são muito macias, elas só não saem com tanta facilidade no dedo, mas dá pra você ir fazendo essa construção de camadas. Me lembrou muito sombra da MAC, que você vai ter que pegar e passar, e depois tem que pegar e ir passando, tem que ir trabalhando, construindo, e a sombra vai surgindo. A única coisa que acontece é que se você esfumar demais essa sombra, pode ser que a cor se perca em algum momento, você tem que acabar fazendo um retoque. Mas fora isso, as sombras são boas de trabalhar, são macias, esfarelam um pouquinho, mas também não é nada demais. Outro detalhe que chama a atenção pela diferença e pela semelhança é que no tom e no subtom as cores são muito parecidas. O que muda muito é o acabamento. As sombras mate ficam mate, não tem muita diferença, sendo que as sombras da Urban Decay têm um acabamento mais acetinado.
E as sombras mais brilhosas da Urban Decay, elas têm um acabamento mais perolado, enquanto as da Ruby Rose têm um acabamento mais metálico, os glitters um pouco maiores, e os da Urban Decay são bem fininhos. Então acaba que na Urban Decay, quando a luz bate, ela brilha em vários momentos, né? Tem várias partículas de luz brilhando. Nas sombras da Ruby Rose também há o brilho, só que não tão chamativo. As sombras da Ruby Rose, elas têm 5 ingredientes de nível 7 de safety que não são tão seguros, mas eles estão lá no finalzinho, e como são em ordem de quantidade de ingredientes, são ingredientes que têm menos quantidade. Eu acredito que não vai trazer nenhum problema por ela estar bem lá no finalzinho, então a quantidade é muito pouquinha. Em geral são parabenos, conservantes, eu acho que não... Enfim, alguma coisa para fazer a sombra sobreviver, né? Além disso, ela tem um ingrediente que é desconhecido, então não podemos opinar sobre. Tem 3 ingredientes que são acneicos e um ingrediente que pode ser irritante. Mas ela só tem um ingrediente que pode ser irritante, o que eu achei legal, por ser uma sombra baratinha. É muito difícil dela poder dar irritação em alguém, e o nível de irritação é o mais fraquinho, então provavelmente ela não vai causar alergia, não vai causar irritação. Além disso, os ingredientes acneicos não costumam trazer problema na pálpebra. Se fosse na pele, talvez traria algum problema, mas na pálpebra super de boa. Já o primer, ele tem 8 ingredientes acneicos, e tem desses 8, 2 além de serem acneicos são irritantes. Então eu não acredito que também vai ter problema por ser na pálpebra, né? Mas pessoas que têm uma certa probabilidade de ficar com o olho irritado, incômodo, podem não conseguir usar esse primer, mas as sombras dá pra usar de boa. Eu fiz alguns swatch de 4 sombras no meu braço, que vocês vão ver aí. Escolhi 4 das sombras que eu fiz essa maquiagem. Na ordem, primeiro tá com a sombra da Urban Decay, em seguida a sombra da Ruby Rose com o primer, e depois a sombra da Ruby Rose sem o primer. Dá pra ver que ela fica bem pigmentada, tanto com o primer quanto sem o primer. Eu senti mais facilidade de aplicar com um pincel do que tirar no dedo. Como eu falei, no dedo a sombra parece que sai com um pouco mais de dificuldade, mas no pincel ela sai muito bem e esfuma muito bem, é muito fácil de aplicar. Como vocês podem ver, a diferença nas cores não é muito grande, tem um pouquinho de tom ou subtom. A marronzinha é um pouquinho mais escura na Device, a marronzinha também é mais brilhosa na Device, mas fora isso, as sombras são muito parecidas, tem um acabamento muito parecido, tirando o fato da Ruby Rose ficar mais metálico do que acetinado e perolado. Além dessa paletinha aqui, eu tenho mais 2 outras paletas que são réplicas de paletas da Urban Decay, que eu vou fazer vídeo pra vocês também, então eu não vou falar ainda qual é. A única que eu ainda não descobri é essa paleta Fantasy. Alguém sabe me dizer se ela é réplica de alguma? Se você souber, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários. E eu vou trazer em breve mais 2 paletinhas da Ruby Rose que são idênticas a paletas da Urban Decay. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal para saber de todas as novidades e ativa o sininho para você ser o primeiro a receber os novos vídeos do canal. É isso, um beijo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.